Primeiramente, uma boa manhã a todos, né? Uma manhã dessa, se não me engano, terça-feira, 6 de maio de 2025. Venho gravar um vídeo de devocional, ok? Em outras palavras, veio gravar um vídeo sobre o que Deus falou comigo em meu devocional. É algo muito interessante. É uma oração que Ele me guiou a fazer, ok? Estava me encontrando um pouco angustiado por conta da situação das coisas que estão acontecendo no mundo ultimamente. Encontro-me angustiado também por conta da desunião das igrejas, claramente dizendo. E tenho lutado, tenho me esforçado, ainda que por um pouco de tempo, né? Porque estou conversando com os pastores para unir as igrejas para um evangelismo coletivo, né, no Eldorado. Quem não está sabendo do que está acontecendo. E a palavra que Deus falou comigo é com relação a isso, porque a palavra que eu prego muitas das vezes é uma palavra muito dura que muitas pessoas, quer na igreja ou no mundo, não vão querer ouvir, não vão dar ouvidos. Porque com relação à palavra de Deus, eu sou muito rígido com relação a ela. Muito rígido mesmo. Eu exijo que seja feita como está escrito e não fora do que está escrito. A tal ponto de que se a Bíblia diz que mulheres não podem pregar, eu acho abominável. É uma abominação. É um confronto à palavra de Deus quando se permite que mulheres preguem na igreja. Com relação a profecias, podem se profetizar, mas profetizar não é pregar a palavra de Deus, ok? Mas aí que está, todos foram chamados ao evangelismo. As mulheres não são proibidas de evangelizar, falar a palavra de Deus fora das igrejas, mas dentro das igrejas, as mulheres, elas devem estar caladas, diz a palavra de Deus. Ou seja, elas não podem pregar. E a palavra de Deus diz: se a mulher tiver alguma dúvida, não para ela chegar até o pastor e perguntar, ou fazer isso ou fazer aquilo, entre aspas, né? Entre aspas, não é uma regra que se aplica em todos os momentos. Às vezes vai ter coisas que o marido não vai saber responder, mas que o pastor vai. Só que a questão é, o marido, ele tem dever de buscar a sabedoria de Cristo. Ele tem o dever de buscar a sabedoria em Cristo para guiar a sua esposa, para ensinar a sua esposa a palavra de Deus. Então, se a esposa teve dúvida em relação a algo que esteve no culto, é obrigação do seu marido, não do pastor, do seu marido, estudar a palavra de Deus e dizer a ela, ó, isso que foi falado está correto, isso que foi falado está incorreto. Não totalmente incorreto, talvez, algumas vezes não vai estar totalmente incorreto. Temos que levar em conta que somos seres humanos. Às vezes vamos esquecer de falar uma coisa ou outra que era importante na pregação. Chegará um momento que a gente vai esquecer de falar uma coisa ou outra que era um detalhe muito importante. Só que se a gente for falar de detalhes importantes o tempo todo na pregação, a gente vira a noite falando. Se a gente for levar em conta a presunção da mente humana de ficar supondo coisas que não foram faladas, a gente vai ter que ler a Bíblia inteira. E mesmo lendo a Bíblia inteira para a pessoa não vai entender e vai distorcer da maneira dela. A maldade está na pessoa que interpreta coisas que não foram interpretadas por outro. Que interpreta coisas que o outro não falou. Ok? Enfim, a mensagem que eu venho trazer desse devocional
se encontra em Salmo 31, do 10 ao 24, que diz o seguinte: é uma oração que eu fiz, mas também é algo que tem a nos ensinar. Esse salmo tem algo a nos ensinar, e eu vou mostrar detalhadamente isso. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Em angústia seria, né? Debilita-se, ou seja, enfraquece-se a minha força, por causa da minha iniquidade, por causa do meu pecado. O que ele está querendo dizer aqui? Esse pecado pode se aplicar de duas maneiras. Duas maneiras. A pessoa estar pecando, e por causa disso ela está colhendo consequências do pecado dela, mas ela reconhece os seus pecados diante de Deus e suporta as consequências por meio do Espírito Santo e não se desvia de Deus, que é a maneira correta de se fazer. Ou a pessoa já passou o tempo dessa iniquidade, desse pecado, mas a própria carne, a própria consciência humana fica lembrando, fica acusando. Não, às vezes não é nem Satanás acusando. Às vezes é a própria consciência humana que está acusando. Às vezes somos nós mesmos que lembramos dos nossos pecados. E olhamos e falamos: que coisas terríveis fizemos. Que coisas terríveis eu pratiquei no meu passado. E o passado nosso, ele nos persegue. Ele nos persegue dia e noite. E Satanás, ele usa do nosso passado dia e noite para nos acusar de pecado diante de Deus. Porque ele sabe que as coisas que foram feitas no nosso passado foram feitas porque nós quisemos fazer. Ou seja, ele se pauta na verdade para nos acusar diante de Deus. Só que uma verdade completamente distorcida, porque ele não considera a misericórdia de Deus, ele só considera a ira de Deus. O que ele quer é que Deus se ire e destrua o homem. Entende? Coisa da qual Deus, quando se ira e destrói o homem, ele destrói porque ele vê que já não há mais solução para aquele homem. Ok? E ele quer usar deste homem como um exemplo para os outros, para que os outros se arrependam de seus pecados e não andem orgulhosos. Ok? Ok. Dele diz: enfraquece-se minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Ele está falando de uma inquietação física, né? Ou seja, os ossos se consumindo dá como se fosse num sentido figurado de ansiedade, ok? É uma pessoa que está ansiosa, que está triste por algo, ansiosa por algo que Deus venha fazer a ela, que é ansioso pela misericórdia de Deus, né? Daí diz: tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, né? Opróbrio é sinal de vergonha, um sinal de um homem que é zombado e desprezado o tempo todo. O desprezo e a zombaria sobre um homem o torna ele opróbrio para os outros. Entende? Isso significa a palavra opróbrio, se você for ver, né? No seu sentido mais aprofundado. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários. E temos que levar em conta aqui, adversários são, primeiramente, Satanás e seus anjos. Entende? E os demônios também. Estes são os nossos adversários. Estes, quando nós pecamos, eles riem da nossa cara no mundo espiritual. Eles se alegram no mundo espiritual. Entende? Por isso que ele fala: tornei-me opróbrio para todos os meus adversários. Primeiramente, os adversários espirituais. Segundamente,
os adversários espirituais levam os homens a rirem do pecado de outros homens, para envergonhar, para nos afastar de Deus, para que fujamos da presença de Deus com vergonha. Entende? Tornei meu próprio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Esse fogem de mim é no sentido do quê? No que se encaixou esse sentido para mim? Fogem de mim porque não querem ouvir uma palavra dura de repreensão com relação à palavra de Deus. Ok? É nisso se encaixou na minha vida essa mensagem. Ok? Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Estou como vaso quebrado. Em outras palavras, ele está falando aqui, quando eu busco socorro, quando eu busco ajuda para alguém, as pessoas não me ajudam. As pessoas não se lembram de mim. E basicamente aqui no bairro de Eldorado, eu sou uma das pessoas que é menos conhecida aqui. As pessoas conhecem de vista. Não me conhecem como pessoa, como caráter. Elas não conhecem o meu caráter, não conhecem o meu coração. E ainda assim julgam como se conhecessem. Este é o maior erro delas. E é o maior erro da nação brasileira. Julgar as coisas sem saber de nada. E é o maior erro do mundo julgar as coisas sem saber de nada, sem averiguar os fatos antes. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles como morto. Estou como vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos. E realmente eu sei da murmuração das pessoas. Não é necessário eu estar lá no meio para saber que estão falando. Entende? Podem estar falando sobre... Uns falam bem, outros falam mal. Obviamente. Terá os que falarão bem, terá os que falarão mal. Por pregar uma palavra rígida. Nem todos estão preparados para uma palavra rígida. Ok? Mas não é por causa disso que eu vou deixar de pregar com rigidez, não. O próprio Cristo pregava palavras rígidas o tempo todo. Isso para multidões inteiras. Quanto mais para seus discípulos. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim. Tramam tirar-me a vida. Ora, isso é a palavra de Deus dizendo. Aqui eu digo, se você, em algum momento, já pensou em brigar comigo só porque eu falei da palavra de Deus rigidamente, tome cuidado. Tome muito cuidado, porque você pode estar pecando contra Cristo. Pode não, com certeza você está pecando contra Cristo. Com toda certeza. Porque quem conspira contra a igreja do Senhor, conspira contra o Senhor. E ele não terá por inocente aquele que machuca sua noiva. Ok? Ele não terá por inocente aquele que machuca sua noiva. Logicamente em sentido figurado. Porque comparados com Cristo somos mais fracos. Só que também, na lei de Deus é nos dado o direito de nos defender. Se uma pessoa está agredindo a gente, temos o direito de nos defender, ainda que com agressões contra a pessoa também, para nos livrar a própria vida nossa. Se a pessoa vem com uma faca, com alguma coisa, e não deu tempo de correr, a gente pode brigar com a pessoa para livrar a nossa vida. A gente pode bater na pessoa também. Não acho que cristão é frouxo porque não quer agredir os outros. Não. Cristão é frouxo porque ele prefere ter misericórdia dos outros. Frouxo entre aspas, né? O frouxo que vocês falam.
Porque certamente, se mexerem com a família de vocês, vocês não vão gostar. Então não mexam também com a nossa. Se mexerem com a família de vocês, ou com vocês, vocês não vão gostar. Então não mexam também com nós. Ok? Ah, você está ameaçando? Leve como você quiser. Prefira interpretar da maneira que você quiser. Ok? Na minha família, com relação à minha família, eu, Gabriel, quem relar num fio de cabelo da minha esposa ou num fio do cabelo do meu filho para fazer algum mal, é melhor nem ter nascido. É melhor nem ter nascido. Ok? Por que você acha que eu ando com meu filho com cara fechado o tempo todo? Para não dar aproximação de vocês. Para vocês não se aproximarem. Por que você acha que eu, quando eu ando com meu filho, parece que eu tô bravo o tempo todo? Porque eu estou defendendo ele. Eu estou vigiando nos 4 cantos dele. Para ninguém vir e colocar a mão no meu filho para fazer algum mal. Andar de cara fechada como eu ando aí já é um sinal. Não se aproxime. Não vem diante de mim para fazer mal algum. Não vem diante de mim para me agredir ou agredir o meu filho. Senão vai levar. Senão vai tomar o que é seu. Se você acha que ser cristão é ser frouxo, não é. Assim como você confia em sua força, eu também confio na minha. Eu também confio na minha, porque eu sei que a minha não vem de mim, vem de Deus. Se você vier para me matar e eu matar você, eu saberei que o Senhor te entregou em minhas mãos. Entregou a sua vida nas minhas mãos, como está escrito no Velho Testamento. Entregou a sua vida nas minhas mãos e você morreu nas minhas mãos. Portanto, o único motivo que me faria realmente agredir uma pessoa é tocar no meu filho e na minha esposa. Quanto a mim, eu não me importo. Eu não me importo o que você possa fazer comigo. Enquanto você estiver me agredindo de mãos vazias é uma coisa. Se você estiver com faca, com qualquer outra coisa para cima de mim, saiba, eu vou defender minha vida com força e com vigor. Com ira. Eu vou defender a minha vida, logicamente. Eu tenho uma família para cuidar. Eu tenho uma esposa para cuidar. Eu não sou um homem vagabundo que fica andando por aí sem ter nada o que fazer. Eu estou afastado do meu serviço agora. Eu estou afastado. Eu não sou um homem vagabundo que fica andando como se despreocupado com o amanhã. Despreocupado com relação que o meu próximo vai pensar. Sabe o que o meu próximo, que eu quero que o meu próximo pense? Eu quero que o meu próximo respeite a mim como eu respeito a eles. Assim como eu respeito a opinião deles, eu quero que eles respeitem a minha opinião também com relação à palavra de Deus. Porque eu sei que não tenho tido própria opinião minha, mas que a minha opinião é pautada na verdade, na palavra de Deus. Ok? Eu não sou um homem. Eu sempre fui uma pessoa mais estressada com relação o trato na minha família. Eu não era daqui, eu era de Limeira. Eu não era de Cordeiro. Então, eu sempre fui um irmão mais estressado. Eu sou mais velho. Entende? Dos filhos da minha mãe. Eu sou mais velho. Eu sou primogênito, se você for ver. Ok? Então, eu tenho essa rigidez. Compreende? Eu tenho essa rigidez com relação à palavra de Deus. Porque quando todo mundo na minha casa se desviou, não quis ir para a igreja, se afastou da igreja, se afastou dos caminhos de Deus, eu permaneci sozinho. Eu continuei indo sozinho. E isso não por um tempo, não por 2 tempos, mas por anos. Anos indo sozinho. A igreja que eu mais fiquei foi a Sara Nossa Terra, lá em Limeira.
Fiquei 3 anos e meio quase na Sara Nossa Terra em Limeira. Compreende? Então, somando daria mais ou menos 3 anos, ok? 3 anos ou 2 anos mais ou menos, algo parecido, entre 2 anos e 3 anos. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és meu Deus. E eu sei que eu tenho tido essa confiança diante de Deus. Nas tuas mãos estão meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Os meus inimigos espirituais. A mim se aplicou assim, os meus inimigos espirituais. Os meus perseguidores físicos, homens que querem, que tramam contra mim, que conspiram contra mim, por inveja ou por rivalidade, ou por ira, por raiva de haver pregado um verdadeiro evangelho. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Esse faze resplandecer seu rosto sobre o seu servo é uma figura de misericórdia. Tenha misericórdia de mim, é isso que ele está falando. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Ou seja, chamei o teu nome. Pedi que o Senhor fosse o meu socorro. A palavra de Deus fala que Ele é nossa fortaleza no dia da angústia. No dia da angústia, nós podemos recorrer a Ele. E Ele nos socorrerá a nossa alma angustiada. E trará de volta a alegria ao nosso coração. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, os homens perversos. Emudecidos na morte. O que ele quer dizer? Emudecidos na morte. Ele está pedindo a morte desses homens. Olha o que Davi está pedindo aqui. E é uma oração que Deus atende. Sejam emudecidos na morte. Que eles morram. Que eles morram. Que o Senhor os mate. Emudeçam os lábios dos mentirosos, que falam insolentemente contra o justo. Com insolência, né? Com arrogância e desdém, desprezo. Essa pessoa que fala contra o justo de Deus, que fala contra essas pessoas, ameaçando, fazendo isso, fazendo aquilo, Davi está falando que eles morram. Que eles morram por suas mãos. Esses homens que tramam intrigas para matar o justo, que eles morram. Quão grande é a tua bondade, que reservaste aos que te temem. Esse temem é temer de ter medo, sim, tá? É temer de ter medo. Da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Ou seja, quão grande é a sua bondade, a bondade de Deus. Que reservaste, ou seja, a bondade de Deus, ele reservou para um povo, para pessoas específicas. Qual é a bondade de Deus que ele reservou para pessoas específicas? É a bondade para os que temem, os que têm medo de Deus. O que Jesus falou? Mostrarei a quem vocês devem temer. Ele estava falando no contexto de perseguição. Perseguição de homens vindo para tirar a sua vida. Um contexto de perseguição. Homens querendo matar outros homens que oram a Deus, oram a Jesus. E ele está querendo dizer, não temam os homens que matam e nada mais podem fazer. Vos mostrarei a quem vocês devem ter medo. Que devem ter medo deste, que depois de ter matado na carne, pode
é poderoso para lançar tanto a carne quanto o espírito no inferno. Vocês devem ter medo de Deus, que depois de matar, pode lançar no inferno. Este você deve ter medo. Agora os homens te matam, depois disso você passa da morte para a vida. Aí sim a sua vida verdadeiramente vai começar. Aí não haverá mais dor, aí não haverá mais angústia, aí não haverá mais medo. Mas agora, se queres passar pela segunda morte, aí problema é seu. Se queres passar pela segunda morte e ter medo dos homens, aí o problema é seu. Cristo está orientando, tenha medo de Deus somente. Dos homens, que são meros vermes como você, como eu, como qualquer outro, vocês não devem temer. Porque o anticristo ele é um homem. Você vai ter medo de um homem? Ainda mais um homem que é feito de pó, igual você também é feito de pó. Claro que não, né? Claro que não. Porque na hora de querer bater no peito, para enfrentar cristão, para querer bater em cristão, você é o machão. Mas e na hora de bater no peito para ir contra o anticristo? Você é macho? Você tem a mesma coragem para fazer isso? A resposta é mais do que óbvia. É claro que você é um covarde. Porque na hora de bater em cristão é fácil. Os cristãos geralmente são pacíficos. Bater em cristão é fácil. Agora vai contra o anticristo. Como muitos irmãos meus no mundo inteiro estão fazendo. Vai contra o anticristo. Contra esse espírito enganador. Dê a sua vida por Cristo. Dar a sua vida pela sua família é fácil. Dar a sua vida pelos seus é fácil. Dê a sua vida pelos seus irmãos, como está escrito na palavra de Deus, para não entregá-los à morte, para não entregar o local onde eles estão escondidos, para que o anticristo não mate eles. Isso sim é coragem. Agora, o que vocês chamam de coragem, isso na verdade é uma falsa coragem. É arrogância, é prepotência, é orgulho. Quão grande é a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas de sua bondade perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Os que em ti se refugiam. Deus só vai usar de bondade com aqueles que se refugiam nele. Se refugiam em Jesus. Se fosse refugiar em Alá, se fosse refugiar em qualquer outra pessoa, ele não vai usar de bondade. Bondade não. Misericórdia talvez. 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 Porque se ele usar de misericórdia, não é porque esse homem mereceu. Não é porque ele mereceu. Por isso que ele usa da bondade dele com os que buscam a ele e se refugiam nele em todo o tempo. No tempo da bonança e no tempo da angústia. Para com os que em ti se refugiam, no recôndito da sua presença, tu os esconderás dos tramas dos homens. Dos tramas dos homens. Ou seja, do que os homens ficam tramando, quer seja a morte, quer seja perseguir com palavras, quer seja o que for. Num esconderijo os ocultarás, o esconderás, da contenda de línguas. Ou seja, dará sabedoria para que cesse a contenda de línguas. Para que feche a boca e a outra pessoa fique falando sozinha. Bendito seja o Senhor,
que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Ele está falando, bem-aventurado o Senhor, que teve misericórdia comigo numa cidade sitiada. Ao ele falar isso nesse salmo, me lembra muito quando Davi foi se refugiar no meio dos filisteus, com medo de Saul. E ele pegou a espada do gigante Golias e começou a andar com a espada do gigante Golias no meio do povo que ele tinha derrotado, um gigante conhecido entre eles. E aquele povo começou a falar que aquele era Davi e que Davi estava no meio deles. E Davi começou a se fingir de louco para não morrer na mão dos reis, dos fariseus, né? E havia loucos naquela época. E levaram Davi até esse rei. E daí, quando chamaram o rei disse: já não basta a multidão de loucos que tenho que lidar. Agora vocês trazem mais um para mim? Ou seja, Davi livrou a sua pele, ele livrou. Mas ele livrou por meio de mentiras. Ele não teve a mesma fé. Ele não teve a mesma fé que de quando ele lutou contra Golias. Ele não teve a mesma coragem. E em meio a angústias, em meio a desesperos, nós tomamos decisões que não são cristãs, que não são pautadas em Deus, no desespero. Entende? E isso é uma falha humana, é um erro humano. Qualquer pessoa que está com medo, ela toma decisões que ela não pensa na hora. Ela tem que tomar a decisão mais rápido possível, quando ela tem que fugir de perseguidores que querem matar ela. Até fugir no meio de homens que são inimigos seus, você poderia pensar em fugir. Ok? Conspirando contra mim. Ok? Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, esse não obstante significa porém, né? Ouviste a minha súplica. Então aqui ele está querendo dizer, ó, eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. No entanto, ouviste a minha súplica, a minha suplice voz, né? Quando clamei por teu socorro. Daí está escrito a conclusão de toda essa história. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. Os seus santos. Existe o santo de Deus e existe o santo no mundo. O santo no mundo é um santo arrogante. É um homem que se diz que é santo, mas é arrogante, é orgulhoso, é prepotente. Ele tem tudo que o mundo tem. É o fariseu mesmo. E Jesus deu uma característica muito interessante, que o fariseu é aquele que justifica a si mesmo. Aquele que fica dando desculpinhas diante de Deus para esconder o seu pecado. Fica dando desculpinhas. E qual a conclusão? Amai o Senhor, vós todos os seus santos, os que ele escolheu para santificar verdadeiramente. O Senhor preserva os fiéis. Preserva os fiéis. Os fiéis que ele escolheu. Não os falsos fiéis. Mas retribui com largueza ao soberbo. E essa largueza representa, ele dá um caminho fácil. Ele deixa ele fazer o que quer. Para no dia da condenação, ele trazer sobre si a condenação e a ira de Deus sobre si. Ele permite que o orgulhoso acumule ira, para quando vier ser cobrado com juros a sua ira, os seus pecados diante de Deus, com a justa ira que ele revelará ao mundo todo, este homem seja destruído. E aqui a última parte que ele diz, o verso 24. Sede fortes
e revigore-se o vosso coração, vós todos os que esperas no Senhor. Essa é a esperança dos santos. Essa é a fé e a perseverança dos santos, como está descrito em Apocalipse, descrito pelo anjo. A fé e a perseverança dos santos é que Deus matará os inimigos dos santos. Deus matará os inimigos dos santos que ele escolheu para a salvação. E seremos alimentados com banquetes de carnes de cavalo e de cavaleiros, de fortes e de fracos, de ricos e de pobres. Porque esses homens abandonaram a Deus e nos entregarão à morte. Quer seja os de nossa família, quer seja quem for, estes sofrerão a punição de Deus, se não se desviarem de todo o coração. Ora, ele não poupou nem seu filho na cruz, ele não se poupou na cruz, porque ele é Deus e veio em figura humana. Ora, ele não se poupou, ele se deu. Onde ouviu-se de um Deus que morreu na cruz pelo homem? Em lugar nenhum. Onde ouviu-se de um Deus que morreu na cruz para perdoar os pecados do homem e a consequência da sua morte ser eterna? O homem pode pedir perdão quantas vezes ele quiser e ele será perdoado, se de coração se humilhar diante de Deus. Se de coração se humilhar. Caso contrário, o perdão será vedado por Deus. E outra coisa, os que não perdoam não receberão perdão. Não é os que pedem perdão que não receberão. É os que não perdoam, não receberão o perdão de Deus. Eita, pô. Eita, pô. E lembra que a palavra de Deus diz que devemos ser como crianças? É sobre isso mesmo. Tá vendo? Essa simplicidade, este amor. A criança, ela perdoa uns aos outros. É basicamente isso. Meu filho subiu a escada aqui de casa, veio atrás de mim. Mas enfim, este é o exemplo de cristão. O melhor exemplo de cristão que temos são os nossos filhos. As nossas crianças. Compreende? E sim, basicamente elas também nos ferem, nos magoam também algumas das vezes. Só que tem como ficar bravo com uma criança? Não tem. Compreende? São nossos filhos, nós toleramos nossos filhos. Da mesma maneira que toleramos nossos filhos, que venhamos também a tolerar cada um de nossos irmãos e amá-los, como as crianças amam. Perdoando, como elas perdoam? Tem vez que elas não falam, me perdoe. Mas como você sabe que ela já perdoou? Que elas estão brincando juntas novamente. Então, essa questão de perdoei, mas ele lá e eu aqui, é completamente diabólico, ok? Não creiam nisso. Graça e paz e firme-se na verdade.